Para além destas fotos que arrepiam qualquer um pela positiva ou pela negativa, porque nem tudo agrada a todos, essas fotografias deixam qualquer cidadão do mundo de boca aberta e faz claramente levar-nos à pergunta: como é que esse senhor conseguiu tanta popularidade, tanto em Luanda como no Ambo? Qual é o segredo da UNITA e do Adalberto Costa Júnior para conseguir tanta moldura humana como vemos aqui nestas fotografias? Aqui analisaremos as primeiras palavras do discurso de Presidente da UNITA e também, claro, iremos a fundo sobre qual é a razão pela qual a UNITA está a conseguir cada vez mais bastante popularidade. Essas fotos aqui, claro, arrepiam qualquer cidadão, seja lá cidadão do norte, do sul, do leste ou do oeste do globo. E vamos aqui ouvir o discurso e depois voltamos para as possíveis análises. 50 anos de independência, que num encontro como o de hoje, nos convida a fazer uma reflexão do percurso, do desafio. Percurso que nós temos necessidade de olhar para trás, para melhor situarmos o desafio que se encontra à nossa frente. Foram jovens que criaram a UNITA. Todos eles. Muitos jovens. Foram jovens que, quando criaram a UNITA, já traziam algum percurso, principalmente o Dr. Sabino. Um percurso extraordinário. Não é possível ser membro da Jura se você não conhece com rigor o percurso histórico de Jorge Maria Santos. E não é possível. E eu convido todos, não perderão nada a terem na mesinha regularmente as obras, irem fazendo mais leituras, biografias africanas, outras biografias angolanas, biografias do mundo. E depois façamos um elemento comparativo. Porque um jovem deve ser irrequieto de mente. Não deve ser um ser passivo, é característica dos jovens. A irreverência, a disponibilidade, a entrega, o serviço. Mas também devem ter uma base sólida. Por que é que eu estou? Por que é que eu estou na Jura? Jura esta que para todos nós, eu estive a olhar com uma atenção extraordinária e com muita satisfação quando se cantou o hino da Jura. Eu estive a olhar para um dos companheiros que aqui estão e o orgulho com que foi cantado. Neste discurso existem três palavras que me chamaram bastante atenção, ok? Muita atenção mesmo. Mas vale aqui dizer que, antes de tudo, quero te pedir para fazer like neste vídeo, para partilhares, para te inscreveres, porque é assim que você ajuda o canal a crescer. O seu like não só é meu pagamento, não só é meu salário, como também é a sua forma solidária de ajudar o canal a crescer. Por favor, faça like, meu chefe. Digam ainda, s'il vous plaît. Obrigado pelo like. A você que colocou o like muito antes de eu pedir. E também, claramente, a você que sentiu-se solidário com a minha causa, que é de ver o canal atingir 140 mil inscritos ainda este mês. Obrigado. A UNITA tem cada vez mais granjeando popularidade, ok? E entre as causas, vale aqui dizer que está uma só palavra: fator de identidade. Para além da conjuntura econômica, política que Angola está a viver, para além dos problemas vários que Angola está a viver, porque os angolanos têm claramente uma certa sede de alternância, uma certa sede de uma nova administração em função dos problemas antigos que a atual administração não está a conseguir dar resposta imediata. Vão prometendo, vão fazendo algumas coisas, mas a resposta imediata, os problemas imediatos, a atual administração não está a conseguir dar. E os angolanos vão tendo cada vez mais sede de alternância, sede de ouvir palavras de esperança. Quando há um problema no país A, B, C e D, quem fala dos problemas costuma ser Adalberto Costa Júnior. Quando vem um problema, estão a chorar, quem costuma a dar a palavra de esperança, de acalento, de vou fazer, quando nós formos, quem critica os grandes costuma ser a UNITA e, portanto, os angolanos vão vendo cada vez mais a UNITA como sendo a possível alternância aceite. Ponto.
Mas a palavra de ordem, que faz com que claramente os angolanos vão cada vez mais apoiando a Adalberto Costa Júnior, tem a ver com vários efeitos do passado, últimas eleições, na solidariedade à CJ, e atualmente, claro, quem é que fala dos meus problemas, ok? Quem é que pode vir a resolver o meu problema nas próximas eleições? Ok? Quem é que o meu vizinho fala mais à vontade, abraça mais à vontade, ok? Portanto, quem é que está a governar, o que é que prometeu e o que é que já fez, não é? Portanto, quanto mais a CJ fala dos problemas angolanos tal como estão a acontecer, na perspectiva da crítica do problema ou dos possíveis sujeitos, na perspectiva da solução do problema, mais cria identidade. Eu me identifico com aquela pessoa que fala dos meus problemas, que me dá razão de que eu não estou a conseguir, não porque eu sou preguiçoso, porque eu não estou a ter oportunidade. Vale aqui dizer que as pessoas conseguem as coisas pelo trabalho, sim, mas antes pela oportunidade. Ok? Não existem pessoas preguiçosas. Existem pessoas que têm trabalho e trabalham, pessoas que têm trabalho e não trabalham, e pessoas que não têm trabalho. A ideia de que você é pobre porque você é analfabeto, você é ignorante porque você é preguiçoso, essa ideia, portanto, é de superioridade e é de uma observação a partir de um ponto muito distante. Quando eu quero observar a tua vida, né, você que está desempregado, você que vive em condições desumanas, você que tem 40 anos na casa dos pais, quando eu observo a tua vida, a partir de uma situação em que eu me encontro confortável, em que eu, aos 18 anos, consegui trabalho porque meu pai conseguiu, porque meu tio conseguiu, porque naquela altura era possível entrar para a função pública sem muita concorrência, porque também havia pouca gente formada. E eu olho a tua vida a partir da minha experiência e não me dou o trabalho de poder ir para o teu lado e poder dizer, como aí, onde é que você nasceu? Quem é teu pai? Quem é a tua mãe? Onde é que eles estão? Onde é que eles andaram? O que é que eles andaram a fazer? Quando eu julgo a tua vida a partir do meu da minha experiência, eu falho bastante. Já quando eu julgo a tua vida a partir da tua experiência, eu posso acertar bastante. E vemos aqui, quando vemos, por exemplo, os últimos casos que aconteceram, né, que a senhora foi morta e tudo mais, percebeu-se que estava-se a analisar a situação a partir do ponto de vista em que a pessoa que está a analisar se encontra, não a partir da situação em que aquela senhora, aquela pessoa se encontra. E quando nós ouvimos a CJ a falar dos problemas de Angola, desde a origem e não só, e imensas vezes a apontar, temos que discutir a causa, vamos discutir a causa. Não, vocês destruíram isso. Está bem, destruímos, vamos discutir a causa. Não, vocês destruíram isso. Portanto, é alguém a observar a partir da consequência e outro a pedir para que se fale a partir da causa. E a CJ vai criando nos angolanos um espírito de identidade. Portanto, esta pessoa que está aqui conhece o meu problema, mas me está a julgar por eu ter destruído aquela loja, que está errado, eu destruí, mas só me está a julgar por essa razão. Essa pessoa conhece o meu problema, me está a julgar porque eu destruí aquela loja, mas também está a analisar a causa do meu problema. Não é? É como alguém que diz, epá, você estragou isso. Eu entendo porque estavas embriagado, mas está mal. Você bebeu, você és muito bêbado, sempre a beber, nunca mais mudas, não ganhas juízo, seu irresponsável, seu... Entendes a questão? É diferente, ok? Ponto. Mas vamos agora entrar aqui para a questão ligada à análise deste discurso. Eu teria aqui 3 palavras neste discurso, mas em termos de conclusão, a UNITA está cada vez mais a granjear popularidade por causa da sede que os angolanos têm de ouvir alguém que diz aquilo que querem ouvir sem o julgar, e sede da alternância, e também muitos vão cada vez mais perdendo esperança nas promessas do atual governo. Okay? E o atual governo, claro, tem que trabalhar nessa questão da esperança. Né? Eu prometi e eu não posso dar muito tempo para cumprir aquilo que eu prometi. Eu não posso adiar várias questões que eu prometi. Porque isso é como a questão da confiança. Né? A gente perde a confiança a alguém, não de um dia para o outro, mas é aos poucos. Né? Quanto mais eu for quanto mais aquela pessoa me ultrabar, quanto mais aquela pessoa prometer não fazer, quanto mais aquela pessoa fazer coisas que eu acho que não são lícitas, quanto mais a confiança se perde aos poucos. Claro, alguns são tão brutos que conseguem quebrar a confiança de um dia para o outro, mas a maioria quebra aos poucos, aos poucos, poucos. Chega uma altura em que a confiança está tão quebrada que não dá mais para consertar. Né? E o MPLA, não sei se está a perceber que está cada vez mais a contribuir ele próprio para a quebra contínua de confiança. E é preciso que se resolvam alguns focos
alguns pontos de críticas, né? Porque, como falei no último vídeo, os angolanos vão criticando o MPLA sobre várias frentes. Ah, a administração é porque no consulado, para tratar o criminal, precisa passar a noite no estrangeiro. Ah, é porque foi para a administração pública para tratar um bilhete, é pessoa X. Ah, porque a minha empresa foi constituída, estou com uma dívida X, a finança não quer me ouvir, porque eu quero. É porque preço, é porque desemprego, é porque várias frentes, vários problemas pequenitos. Ah, saneamento básico, porque agora a escola não tem vagas. É porque isso é que é importante da parte do governo, que cada administrador municipal, que cada diretor provincial, cada governador, cada ministro, é lá onde ele esteja a trabalhar, onde ele está a trabalhar, se sinta obrigado a trabalhar na redução de alguns focos de problema. Porque depois também temos um problema ligado à centralização da solução. Os angolanos, todos os problemas de Angola, olham para o presidente. Por que isso acontece? Por que tendo muitos administradores municipais, muitos governadores, muitos ministros, qualquer problema que há aqui em Angola, os angolanos olham para o presidente? Por que razão? Essa é uma pergunta que deve ser claramente respondida por cada angolano em função daquele problema que está a viver e acha que a solução vem do governo, mas ele aponta ao presidente, e também claramente o próprio governo. Por que razão? Qualquer problema que há no país, angolanos, inclusive a mim, olhamos para o presidente e não para o seu administrador, o seu ministro. Por que razão? Quero aqui chamar a provocação para que todos nós possamos aqui analisar esta questão. Ponto. Depois, em relação ao discurso do presidente da UNITA, eu teria aqui palavras como literatura, referência, orgulho ao partido. A CJ falou no seu discurso de que, quando estavam a entoar o hino da Jura, essa reunião está a acontecer porque a Jura está a organizar a sua terceira reunião ordinária, e congresso, não sei chamar, conclave, cimeira, ponto. E quando ele diz que eu olhei a cada um de vocês e percebi que havia orgulho ao partido, isso é bonito, não é? E era importante também nos questionarmos por que razão os militantes da UNITA têm orgulho de serem UNITA. Também uma provocação que eu aqui levanto. Assim como ontem havia uma explosão de orgulho aos militantes do MPLA. Hoje ainda existem alguns, e a gente vê nas redes sociais. Só que hoje em Angola, qualquer cidadão que se diz ser muito orgulhoso de ser do MPLA, que seja jovem, acima de tudo, é criticado. É muito, muito criticado. Publica agora uma foto agora a dizer assim: eu tenho muito orgulho de ser do MPLA. Você é jovem, publica agora. Vai ver imensas críticas. Publica agora uma fotografia a dizer que eu sou orgulhosamente da UNITA. Vais ter muitos elogios. Os tempos mudaram. Ontem, quem pudesse publicar a UNITA tem muito orgulho era criticado. Sim, era criticado. Quem tem até 40 anos, 50 anos, sabe o que eu estou a falar. Hoje, quem diz ser do MPLA é criticado. Por que razão? Em função dos resultados sociais. Né? Em função dos resultados sociais. Ontem, os resultados sociais de Angola eram imputados à UNITA. Ah, estamos em guerra. Ah, estamos aquilo. Ah, é a UNITA que está a provocar. Hoje, os resultados sociais de Angola são imputados ao MPLA. Há desemprego, há preços muito altos, há combustíveis, há fim de subvenções, está difícil empreender, as empresas estão a falir. Resultados sociais. Hoje se impute a um grupo, ontem se impute a outro grupo. E quando os militantes têm orgulho de serem militantes e esbanjam a camisa, o chapéu e não só do partido, claramente esse partido tem futuro e tem muitos longos anos. Até porque quem elege um partido não são os militantes, são a população. E quanto mais a população entra para o partido, mais próximo do poder está o partido. Porque apesar de não serem os militantes a elegerem o presidente, é importante que o partido tenha imensos militantes. Porque quanto mais militantes nós temos, mais eleitores nós temos. Ponto. Essa questão do orgulho é preciso manter. E mantém-se como? Com esperança, com promoção também dos militantes, okay? Com resultados palpáveis na vida das pessoas, para que cada militante se orgulhe de que isso está a acontecer assim graças ao meu partido. Cada militante, quando sai à rua, deve orgulhar-se pelos resultados sociais. Isso está assim graças ao meu partido. Okay? Os militantes do MPLA devem orgulhar-se pelos resultados sociais.
Se não estão a gostar, devem criticar o líder. Claro, nas reuniões fechadas, lá no conclave, né, para que também essas críticas ao partido não sejam um motivo para a destruição, né, do partido, porque os partidos têm problema, são casais, podem ter problemas, só não podem trazer os problemas para fora. Quando os problemas vêm para fora, claramente é o fim do partido. E é a FNLA que nos conte essa história melhor. Ponto. Falou da literatura. Para os jovens, leiam diversa literatura, ok? É muito bonito quando vermos um líder político a recomendar a leitura, e leitura diversificada. Por quê? Porque para o nosso contexto angolano, a leitura ainda é um problema. Nós temos 2 casos onde, até que foram parar à justiça, onde os livros também fazem parte da leitura. Parece que ler é perigoso. Aliás, ler é perigoso, porque quem lê é uma pessoa que desperta ao mundo, conhece o mundo, pergunta mais, critica mais, analisa mais, pensa mais, faz mais, cria mais. Ler é perigoso, porque quem lê liberta-se. E a leitura é como aquela história do o muro e a escada. Cada livro que você lê é um degrau fácil. Aqui tem um muro. Cada livro que você lê, aqui tem um muro. Cada livro que você lê é um degrau para ultrapassar o muro. Quanto mais lês, mais o muro fica para baixo e mais visão tens do mundo. Existe uma linha imaginária, que é o horizonte, que é aquela linha que limita a nossa visão. Né? Eu consigo olhar até um limite. Assim é a leitura. Quando eu ando mais para lá, aquele limite se afasta. Quando ando muito mais, aquele limite se afasta. Ok? Portanto, a leitura tem essa capacidade de poder nos abrir a mente para outras mundividências, outras análises. Hoje você vê um facto de uma perspectiva. Depois de ler um livro sobre aquela matéria, você vê outra perspectiva. Ou então, qualquer assunto que eu hoje olhe, eu pego esse microfone, né? Olho para ele, uau, bonito, marca tal. Mas quanto custa isso? Custa X. Uau, está muito caro. Amanhã, qualquer leitura que eu faça, quando for pegar esse microfone, eu vou olhar para ele. Uau, onde que isso foi feito? De que foi feito? Quem essas pessoas fizeram? Quem fizeram foram formadas em quê? Quanto é que custa produzir isso? Quanto é que custa vender isso? Calma aí, quanto é que custa vender isso? Onde é que vendem? Onde posso comprar? As perguntas são diferentes. São muito mais críticas e proveitosas. Okay? E aqui, quando o líder do partido promove a leitura, leiam sobretudo, está a dizer que eu quero ter pessoas com mentalidade livre, com mentes livres. Isso que eu quero. Okay? E esse pedido é perigoso, porque afiar as mentes é prepará-las para um mundo muito mais desafiante, onde valem mais os cérebros pensantes, e não os cérebros sim, desculpa, perdão, foi meu erro. Ponto. Depois, claro, aqui fala aqui sobre as referências. Angola é um país com... quando o tema são referências, é muito não vou dizer distorcido, mas muito conflituoso, porque nós temos referências de um lado e referências do outro lado. Essas referências geralmente têm influências políticas. Okay? E quando o senhor fala sobre leiam e procurem referências, está a dizer, epá, todas valem. Okay? José Eduardo dos Santos vale, Cuxo Neto vale, e valem muito. Okay? Rainha de Ingambande, Muto Jacavela, okay? Valem muito. Okay? É Cuicui, todos os nomes pesados da nossa história, okay? Olhando também, inclusive, para os nomes virados à FNL, que até por acaso eu conheço poucas referências, para além do Alder Roberto, não conheço mais ninguém. Conheces mais nomes fortes, pesados, históricos, referências da FNL antes Alder Roberto, ou então a referência de Alder Roberto, por favor, diz-me aqui em comentários, que eu tenho muito gosto de poder conhecer esses nomes, poder ler essas pessoas, ou estudar essas palavras, essas pessoas. Tem referências da UNITA, tem referências de vários outros estratos sociais, ok? E o nosso país está dividido em referências, mesmo a nível contemporâneo, okay? Os empresários, os escritores, os artistas, os músicos, os professores, são referências mais agrupadas. Eu conheço muitos intelectuais angolanos que são referência até para mim, mas só que eles fazem parte de um grupo social, de um partido social, ok? Um partido X. Essa é uma referência intelectual, mas é desse partido. Aquele é uma referência, mas é daquele partido. Estamos divididos assim. Okay? E nós precisamos de referências independentes, onde as pessoas são seguidas
e elas não têm nenhuma ligação com um outro partido. Até podem amanhã servir o partido, até porque os partidos devem buscar intelectuais lá fora, poderem servir o país, ok? Hoje o MPLA é eleito, está a governar o país, percebe que há um quadro que não faz parte do nosso partido, até independente, vamos buscá-lo e colocar, ok? Os intelectuais, ou seja, os dirigentes políticos, vêm das academias, vêm das empresas, é o normal, ok? Porque as pessoas nascem nas famílias, ok? Os membros do partido vêm das famílias, ok? E nem todos os intelectuais, nem todos os engenheiros, nem todos os historiadores e não só, estão no partido, ok? E precisamos caminhar para uma altura em que as referências sejam pessoas sem ligações partidárias, para que, apesar dele ser uma referência na área em que ele atua, alguém não o desprezar só por ser daquele partido. Okay? Essa polarização que nós vivemos, em que eu gosto de fulano porque é do partido X, eu gosto de fulano porque é do partido X, e eu esqueço das suas valências. Essa polarização só acontece em função dos resultados sociais. De ontem, que eram imputados à UNITA, e hoje, que são imputados ao MPLA. No entanto, aqui o presidente da UNITA fala bastante coisas, mas eu aqui tirei os primeiros minutos, onde ele foca na literatura, que é a minha área, eu escrevo, gosto de promover a leitura, e amanhã gosto de vender livros, para que as pessoas claramente continuem a ler, eu também continuo claramente a escrever e comprar mais livros, ok? Falando sobre referência, nós temos pouquíssimas referências, ok? O que forma homens fortes são as referências, ok? Nós vamos ser sempre queremos ser homens livres, queremos que nasçam num país homens livres, só que esses homens livres precisam de referências. Há quem a sua referência é José dos Santos, há quem a sua referência é João Lourenço, há quem a sua referência é Ordem Roberto, há quem a sua referência é o Chuneto, há quem a sua referência é o Nascimento. É importante que tenhamos referências, é bonito, porque eu quero chegar até lá, alguém fez os nossos caminhos, alguém já fez. E eu preciso olhar quem é que já fez o caminho que eu quero chegar, aquele já fez. Vou seguir esse caminho. Eu vou estudá-lo, vou lê-lo, ok? Porque seguir uma linha sem nenhuma referência é difícil, é possível, mas é difícil. Por isso é que nós precisamos de proteger, alimentar e, claramente, democratizar aqui as nossas referências. Ponto. E essas três palavras que eu tirei, literatura, referências e orgulho ao partido, são, para minha análise, claro, o discurso é longo e eu convido você a assistir porque está na página da senhora da Boa Júnior, okay? Pode ir lá depois ver o discurso, mas tudo começa por aqui. A liberdade dos angolanos, a criação dos angolanos, começa por aqui, pelas referências e pela leitura. Okay? Para que até as nossas críticas ao governo sejam claramente bem fundamentadas. Porque senão depois, mais do que criticarmos, vamos para continuar a ofender, vão nos prender, porque tem uma lei, e a gente quando ofende de criticar, extrapola a lei, depois claramente a lei faz claramente o seu próprio exercício. Okay? E a leitura vai nos ajudar claramente a criticarmos, mas sem precisarmos violar uma outra lei, apesar de que, claro, como dizia o filósofo, a lei foi feita para os fracos. Faz o like, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo. Deus abençoe como sempre. Amém.